A chuva fina caía sobre o enorme portão de ferro quando Stella chegou à mansão Menezes pela primeira vez. Ela segurava firme sua bolsa simples contra o peito, respirando fundo antes de tocar o interfone. O lugar era imenso, lindo, mas tinha algo no ar. Uma solidão que parecia escorrer pelas paredes. A governanta abriu o portão com um sorriso acolhedor, mas cansado. Entre, por favor. Ele está no quarto lá do fundo. Hoje não foi um dia muito bom. Stella caminhou pelo corredor silencioso, iluminado por luzes frias que deixavam tudo com aparência de museu abandonado. Nos quadros, a mesma mulher sorria ao lado de um homem antes vigoroso, forte. O mesmo homem que agora a esperava atrás daquela porta. Otávio Menezes, o milionário que perdeu tudo o que importava depois do acidente. A esposa foi embora, a família se afastou, os amigos sumiram. E ele se trancou ali, naquele quarto que mais parecia um cárcere emocional. Quando Stella entrou, encontrou ele sentado na cadeira de rodas, olhando fixamente para a janela. Não era arrogância, era vazio, era dor antiga. Boa tarde, Sr. Otávio, ela disse com voz doce, segurando a prancheta de atendimento. Sou Stella, sua nova cuidadora. Vou ajudar com a rotina de hoje. Ele não respondeu. Os olhos não se moveram. A respiração era curta, tensa, como se conversar custasse energia demais. Stella deu alguns passos, arrumou o travesseiro atrás dele, fechou um pouco a cortina para evitar o reflexo direto da luz e percebeu que as mãos dele estavam geladas. Tocou delicadamente os dedos dele para aquecer. Nesse instante, Otávio finalmente falou, num tom rouco, cansado e quase quebrado. Você não precisa gostar de mim. Stella parou o movimento sem puxar a mão de volta. Ele virou o rosto pela primeira vez e a olhou direto nos olhos. Havia uma tempestade ali dentro e uma confissão escondida na voz baixa. Você não precisa me amar, mas por favor, cuida de mim. Foi tão sincero que atravessou Stella como uma lâmina invisível. Não era pedido profissional, era pedido de alguém que tinha sido abandonado demais. E ela entendeu isso na primeira respiração. Claro que vou cuidar, Sr. Otávio, ela respondeu suavemente. Não apenas por obrigação, mas porque todo mundo merece alguém ao lado. E naquele segundo, algo mudou. Uma semente pequena, quase imperceptível, começou a nascer entre os dois. A mansão continuava silenciosa, mas agora havia algo novo no ar. Algo vivo. Algo que ele não sentia há muito tempo. Antes de encerrar o atendimento inicial, ela sorriu com ternura. Agora é sua vez de me dizer seu nome e sua cidade, querido ouvinte. Comenta aí embaixo. Eu quero saber de onde você está ouvindo essa história, porque cada comentário ajuda esse canal a alcançar mais corações e continuar trazendo histórias que abraçam a alma. Stella voltou cedo no dia seguinte, trazendo uma energia leve que contrastava com o peso habitual da casa. Ao entrar no quarto, encontrou Otávio acordado, mas imóvel, observando o teto como se lutasse contra pensamentos silenciosos. Ela abriu a janela, deixando o ar fresco entrar, e a luz da manhã iluminou o rosto dele, revelando olheiras profundas e marcas discretas de noites mal dormidas. Ela começou organizando o ambiente, dobrando um cobertor esquecido no braço da cadeira e alinhando os itens da mesa de cabeceira. Otávio acompanhava cada gesto sem dizer nada, mas pela primeira vez observava com atenção. Quando ela se aproximou para ajustar a postura dele, notou que as mãos estavam novamente frias. Então, sem hesitar, envolveu as duas mãos dele com as suas, as palmas quentinhas, aquecendo devagar. Ele arregalou levemente os olhos, não esperando aquele toque tão direto. Os dedos dele tremeram um pouco, não de dor, mas de surpresa. Você sempre faz isso com os pacientes, ele murmurou, com um ar quase desconfiado. Stella sorriu, ainda segurando as mãos dele. Faço quando alguém precisa de calor, respondeu em tom simples, mas tão sincero que Otávio desviou o olhar, sentindo algo amolecer dentro de si.
Ela o ajudou a se transferir para a cadeira de rodas com cuidado e precisão. Seus braços sustentaram as costas dele, enquanto ele tentava colaborar como podia. Era um movimento técnico, mas o corpo dele reagiu ao toque dela com um misto de tensão e alívio. Pela primeira vez, ele não afastou ninguém. Pelo contrário, deixou-se conduzir, confiando no ritmo firme e suave das mãos dela. Ao final, Stella o levou até a varanda interna, um espaço que ele não visitava desde o acidente. O cheiro de plantas e o som distante de pássaros preencheram o ambiente. Otávio olhou ao redor, lentamente, como quem encontra algo esquecido. "Faz tempo que não venho aqui", ele disse quase num sussurro. "Então vamos recuperar esse hábito", ela respondeu com um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. E enquanto ele respirava fundo, sentindo o ar livre tocar o rosto pela primeira vez em meses, algo mudou dentro dele. Uma faísca quase invisível, mas real. Às vezes, é no menor gesto que o coração se lembra que ainda sabe sentir. No terceiro dia, Stella encontrou Otávio diferente. O rosto dele estava tenso, o maxilar rígido. A governanta explicou em voz baixa que ele passara a noite inteira acordado por causa das dores que às vezes voltavam de forma intensa. Quando ela entrou no quarto, ele estava inclinado para a frente, respirando rápido, as mãos pressionando os braços da cadeira com força. Stella se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal machucado. "Posso ajudar?", ela disse com calma, tocando de leve o ombro dele. Otávio reagiu de forma brusca, empurrando a mão dela com pouco mais de força do que pretendia. "Não precisa", disse, a voz abafada e carregada de frustração. "Eu já sei lidar com isso sozinho." Ele queria soar firme, mas parecia um homem tentando não desabar. Ela não recuou. Se agachou na frente dele, trazendo o olhar para o mesmo nível. "Respira comigo, e Otávio. Olha para mim." Ele tentou ignorar, mas a dor aumentou, obrigando-o a fechar os olhos com expressão de derrota. Stella segurou as mãos dele, firmes, trazendo-as para o próprio peito, guiando a respiração. Aos poucos, o peito dele começou a acompanhar o ritmo dela. Depois de alguns minutos, a crise começou a diminuir. O corpo dele relaxou um pouco, e Otávio deixou a cabeça escorrer para trás, exausto. A respiração se normalizava aos poucos. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta do quarto, mas era um silêncio diferente, não vazio, mas vulnerável. Ele abriu os olhos devagar e encontrou o olhar sereno de Stella, que continuava segurando suas mãos. "Me desculpa", ele murmurou com a voz quebrada. "Eu só não quero ser um peso para ninguém." Stella balançou a cabeça, aproximou uma mão do rosto dele e ajeitou um fio de cabelo rebelde que caía na testa. "Você não é um peso, você é alguém que está lutando, e ninguém luta sozinho." A frase o atingiu como algo que ele não esperava ouvir de novo, algo que fazia anos que ninguém dizia para ele. Quando ela ficou de pé para ajustar a posição dele na cadeira, Otávio a seguiu com o olhar, percebendo que pela primeira vez em muito tempo não estava sozinho na dor. Na manhã seguinte, Stella decidiu tentar algo diferente. Quando terminou a rotina de higiene e alongamentos, ela sorriu para Otávio e perguntou se ele queria ir até o jardim. Ele franziu a testa, hesitante. "Faz anos que não vou lá", murmurou, como se o tempo passado tivesse virado uma espécie de bloqueio. Stella apenas ajeitou a manta sobre as pernas dele e respondeu com simplicidade: "Então, está na hora de voltar." Enquanto empurrava a cadeira pelos corredores, a mansão parecia mudar de aparência. Os quadros já não pareciam tão sombrios e a luz que entrava pelas janelas dava ao lugar um ar mais vivo. Otávio observava tudo em silêncio, como se enxergasse novamente detalhes que antes ignorava. Quando passaram pela porta de vidro que dava acesso ao jardim, ele respirou fundo, surpreso com o cheiro de terra molhada e flores recém-abertas. O jardim era enorme, com caminhos de pedras, arbustos bem cuidados e rosas de tons vibrantes.
Estela estacionou a cadeira perto de um pequeno banco de madeira. Aqui sempre foi meu lugar preferido, ela comentou, tocando as folhas de um arbusto com carinho. Otávio observou o gesto e depois olhou para as flores, como se tentasse lembrar há quanto tempo não via a cor tão de perto. É bonito demais aqui, ele disse, num tom quase infantil, quase esquecido. Estela se abaixou ao lado dele, mexendo na altura dos pés para garantir conforto. Sem perceber, ele deixou a mão escorregar para perto da dela. Quando percebeu o toque acidental, Otávio recuou rápido, sem jeito. Desculpa, ele disse, desviando o olhar. Estela sorriu tranquila. Não precisa se desculpar por sentir, Otávio. Ele ergueu os olhos devagar, confuso com a naturalidade dela, e algo dentro dele pareceu abrir uma rachadura por onde a luz passava. Um passarinho pousou no galho acima deles e começou a cantar. Otávio soltou uma risada baixa, tão espontânea que surpreendeu até ele mesmo. Estela virou o rosto rápido, notando a mudança. Você acabou de rir, ela comentou, quase celebrando, e ele encarou as próprias mãos, como se tentasse entender o que tinha acontecido. Eu não fazia isso há muito tempo, admitiu, com um brilho novo no olhar. Ela colocou uma mão sobre o ombro dele, num gesto simples, mas cheio de significado, e ele não afastou. Pelo contrário, inclinou levemente o corpo como quem aceita o toque. Pela primeira vez, o jardim parecia devolver a ele o pedaço de si mesmo que ele acreditava ter perdido. Às vezes, a cura começa no instante em que o coração permite ser tocado pela primeira vez. Na tarde seguinte, era dia de fisioterapia. Estela organizou o ambiente da sala destinada ao tratamento. Colchonete, barras de apoio e a cadeira posicionada no centro. Otávio observava tudo com atenção silenciosa, mas havia um misto de expectativa e receio no brilho discreto dos olhos dele. Depois do que viveu no jardim, algo dentro dele parecia mais disposto a tentar. Estela se aproximou por trás da cadeira, deslizando suavemente as mãos pelos braços dele antes de ajudar na transferência para o apoio inicial. O toque era profissional, mas carregado de uma delicadeza que acendia algo novo no peito de Otávio. Ela se colocou à frente dele, segurando sua cintura com firmeza enquanto ele apoiava as mãos nas barras laterais. É só um passo por vez, disse em voz calma. Eu estou aqui. Ele inspirou fundo, tentando concentrar forças. Com esforço, puxou o corpo para cima, sentindo os músculos tremerem. O rosto dele ficou tenso, mas Estela manteve as mãos na cintura dele, oferecendo equilíbrio e segurança. Você consegue, Otávio. Está indo muito bem. Ele fechou os olhos por um instante, absorvendo a força que vinha da voz dela. Era como se o encorajamento dela preenchesse os espaços que a dor deixava vazios. No segundo impulso, ele quase perdeu o equilíbrio. O corpo oscilou para frente e Estela o segurou pela cintura com mais firmeza, aproximando-o de si num gesto instintivo. Otávio abriu os olhos, surpreso, sentindo a respiração dela tão perto da sua que o coração acelerou. Por um momento eles ficaram imóveis, ligados por uma tensão suave que nenhum dos dois ousou quebrar de imediato. Quando ele sentou novamente, exausto, Estela passou a mão de leve pelo rosto dele para secar o suor. O toque fez Otávio fechar os olhos, como se aquele simples gesto tivesse o poder de dissolver meses de dureza acumulada. Ele segurou o pulso dela por alguns segundos, sem força, apenas para prolongar o momento. Obrigado, disse num sussurro, por acreditar em mim quando eu já não acreditava. Ela sorriu, tocando o peito dele com a ponta dos dedos, bem no centro, onde o coração batia acelerado. O progresso físico era importante, mas Estela sabia que a grande transformação estava acontecendo ali dentro, naquele instante. Naquela noite, Estela retornou à mansão para o turno extra, algo que não fazia parte da rotina, mas a governanta ligou, avisando que Otávio estava inquieto.
Quando ela entrou no quarto, encontrou-o sentado à meia luz, o semblante fechado, as mãos entrelaçadas como quem tenta controlar um desconforto que não é físico. Estela percebeu imediatamente que não era dor, era outra coisa. Ela se aproximou devagar, colocando a bolsa sobre a poltrona. "Está tudo bem, Otávio?" Ele demorou a responder. Os olhos fixos no chão, a respiração lenta. "Eu fiquei pensando demais." Ela puxou uma cadeira e sentou-se perto dele, deixando o silêncio fazer a ponte até que ele se abrisse. Otávio apoiou o cotovelo na perna e passou a mão pelo rosto, demonstrando cansaço emocional, não físico. Estela pôs a mão no ombro dele, oferecida com cuidado, e ele não se afastou. Ao contrário, respirou fundo, como se aquele toque fosse a primeira coisa que o acalmava em horas. "Eu senti medo hoje," ele disse num tom grave. "Medo de voltar a sentir algo. Medo de perder o controle de novo." Estela aproximou o corpo, inclinando a cabeça para enxergar os olhos dele. "Sentir não é fraqueza, Otávio. É prova de que você ainda está vivo." Ele ergueu os olhos e encontrou o rosto dela tão perto que o ar pareceu mais quente entre os dois. A mão de Otávio subiu devagar, tocando a dela sobre seu ombro, segurando-a ali como quem segura um fio de esperança. "Eu não sei quando isso começou," ele murmurou. "Mas eu me preocupo quando você não está aqui." O coração de Estela bateu forte, visível na respiração que tremeu levemente. Ela aproximou a outra mão e tocou o rosto dele com a ponta dos dedos, acariciando a linha da barba. "Eu também me preocupo com você," disse baixinho, deixando a verdade escapar pela primeira vez. "Não como cuidadora. Não só isso." Ele fechou os olhos por um instante, absorvendo cada palavra. Quando abriu, havia uma vulnerabilidade tão sincera que parecia um pedido silencioso de que ela não recuasse. Estela inclinou-se e encostou a testa na dele num gesto íntimo, tranquilo, profundo. Ele suspirou, permitindo que o corpo relaxasse sob a presença dela. Ali, sem pressa, sem anúncio, sem promessa, nasceu a primeira declaração. Não dita por frases longas, mas por um toque, um encontro de respirações, um sentimento que, enfim, encontrou permissão para existir. No dia seguinte, Estela chegou mais cedo do que o habitual. Assim que entrou no saguão, percebeu um clima estranho. A governanta estava tensa, 2 funcionários cochichavam e o som de uma voz feminina alta ecoava pelo corredor. Estela sentiu um aperto no peito. Seguiu até o quarto de Otávio e encontrou a porta entreaberta. Lá dentro, uma mulher elegante, maquiada com exagero e salto alto batendo no chão, falava de forma agressiva. Otávio estava na cadeira de rodas, visivelmente desconfortável. O olhar duro, como não ficava havia semanas. A mulher se virou ao perceber Estela e ergueu o queixo com arrogância. Finalmente, contrataram alguém novo. Deve ser mais uma que ele vai dispensar quando perceber que não serve para nada. Estela engoliu seco, mas não respondeu. Ela se aproximou devagar, posicionando-se ao lado de Otávio como sempre fazia. O rosto dele estava vermelho de humilhação. "Basta, Helena," disse Otávio, a voz firme, mas trincada por dentro. "Você não tem nada a ver com minha vida agora." Helena riu, aproximando-se demais, com perfume forte invadindo o ar. "Tenho tudo a ver, Otávio. Você ainda me deve muita coisa. E eu quero minha parte." Estela sentiu o corpo de Otávio ficar rígido ao ouvir isso. Era como tocar numa ferida antiga. Helena virou-se para Estela com um sorriso ácido. "E você, qual é o seu papel, além de segurar mãozinha?" Estela respirou fundo, mantendo a postura. "Sou cuidadora." Ela respondeu com serenidade. "E estou aqui para ajudar." Helena deu um passo à frente, encarando Estela com desprezo calculado. "Cuidar dele? Por quê? Ele não merece sua dedicação, nem a minha, nem de ninguém." Aquela frase atravessou o ar como um veneno. Otávio fechou a mão com força contra a perna, o olhar escurecendo. Estela sentiu a dor dele como se fosse própria. Quando a discussão subiu de tom,
Estela deu um passo à frente, sem agressividade, mas com firmeza. Acho melhor a senhora se retirar. Ele não está bem para esse tipo de conflito. Helena riu, mas a firmeza de Estela a incomodou. Revirou os olhos e saiu batendo o salto pelo corredor. Assim que ela desapareceu, Otávio desviou o olhar de Estela, envergonhado. Ele parecia menor, frágil, como se tivesse voltado meses no passado. Vai embora, disse em voz baixa. Não quero que veja isso. Estela abriu a boca para responder, mas ele repetiu mais duro. Por favor, me deixa sozinho. Às vezes, a dor mais profunda não vem da queda, mas do medo de ser visto no chão. Estela deixou o quarto lentamente, mas o coração ficou lá dentro, esmagado. A porta se fechou atrás dela e pela primeira vez desde que começou ali, ela sentiu que atrapalhava, em vez de ajudar. A governanta tentou segurá-la no corredor, perguntando o que estava acontecendo, mas Estela apenas pegou sua bolsa e disse que precisava de um tempo. O ar da mansão estava pesado, carregado de algo que machucava até respirar. Ela saiu pela entrada lateral, caminhando rápido até o portão. Quando chegou à rua, encostou-se em um muro e deixou algumas lágrimas caírem. Não chorava por humilhação, mas pela dor de vê-lo retroceder tanto depois de avançar tanto. Por algumas horas, Estela ficou na praça próxima, sentada num banco, respirando fundo para se recompor. Precisava de calma para pensar. Precisava decidir se voltaria. Enquanto isso, na mansão, Otávio estava inquieto. Tentou assistir TV, não conseguiu. Tentou ler, não conseguiu. Tentou ignorar a sensação de vazio e falhou miseravelmente. A cadeira de rodas parecia mais pesada, o quarto parecia menor. A ausência dela ecoava nas paredes como uma ferida aberta. Ele passou a mão pelos cabelos, irritado consigo mesmo. Por que mandei ela sair? Murmurou frustrado. Depois de um tempo, arrastou a cadeira até a janela. O jardim, que ontem parecia vivo, agora parecia distante demais. A sensação que o dominava não era dor física. Era medo. Medo do abandono que já tinha vivido. Medo de sentir algo e perder. Medo do que Estela representava. O silêncio tomou conta da mansão, e desse silêncio nasceu um pensamento incômodo. Ela não vai voltar. À tarde, Estela retornou. Entrou sem fazer barulho, caminhando com calma pelos corredores. A governanta suspirou de alívio ao vê-la. Ele perguntou de você umas 4 vezes, disse em voz baixa. Estela respirou fundo e seguiu até o quarto. Quando abriu a porta, encontrou Otávio sentado no escuro, a cabeça entre as mãos, como se carregasse o peso de anos. Ao ouvir o som da porta, ele levantou o rosto. A expressão dele se quebrou inteira quando a viu. Estela, eu achei que você não voltaria. A voz dele falhou. Ela se aproximou devagar, soltou a bolsa no chão e colocou as 2 mãos nas laterais do rosto dele. Eu só precisei respirar, Otávio. Mas eu voltei. Ele fechou os olhos ao sentir o toque, como alguém que reencontra o ar depois de quase afogar. Estela permaneceu com as mãos no rosto dele até sentir a respiração de Otávio começar a estabilizar. Ele segurou delicadamente os pulsos dela, como se tivesse medo que ela desaparecesse de novo. Estela, me desculpa por antes, disse com a voz embargada. Não é você, é tudo isso aqui dentro. Ele tocou o próprio peito, pressionando como se tentasse segurar uma dor antiga que teimava em escapar. Ela puxou uma cadeira e sentou-se bem em frente a ele, aproximando seu joelho do dele. Me diz o que está acontecendo. Não posso te ajudar se você se esconde de mim. Otávio passou as mãos pelo rosto, os ombros tensos. Por um instante, ela pensou que ele fosse se calar de novo, mas então ele soltou o ar, cansado, derrotado. Quando eu sofri o acidente, todo mundo foi embora. Não foi só minha esposa. Foram amigos, família, pessoas que eu achava que me amavam. Ele inclinou o corpo para a frente, a voz baixa, quebrada.
Minha esposa foi a pior parte. Ela disse que eu ia virar um fardo. E eu virei mesmo, Stella. Perdi o equilíbrio, perdi parte da empresa, perdi até minha dignidade por um tempo. E quanto mais eu tentava me recompor, mais as pessoas se afastavam. Ele apertou as mãos com força. Só sobrou a mansão e a cadeira. E essa sensação de que amar alguém é abrir uma porta para o abandono. Stella se aproximou, pousando as duas mãos sobre as mãos dele, entrelaçando os dedos. Otávio ergueu os olhos, vulnerável como nunca. Eu tive medo, Stella. Medo de te deixar entrar. Medo de sentir tudo de novo. Medo de depender de alguém e depois ver essa pessoa virar as costas. Cada palavra parecia sair com esforço, como se carregasse o peso de anos de silêncio. Ela levantou as mãos dele e as trouxe até o próprio peito, deixando que ele sentisse a calma da respiração dela. Você não precisa ter medo de mim, Otávio. Eu não sou sua ex-esposa. Eu não sou quem foi embora. Eu estou aqui porque escolhi estar. Porque você importa. Porque você é alguém que merece cuidado, carinho e presença. Ele fechou os olhos, sentindo o calor que vinha dela, como algo que dissolvia as camadas de proteção que ele construiu. Quando abriu os olhos de novo, havia algo novo ali, uma entrega silenciosa, um reconhecimento profundo. Stella enxergava não o milionário, não o empresário, mas o homem por trás de tudo. E ele sentiu isso como uma libertação. Na manhã seguinte, Stella encontrou Otávio com os olhos inchados, mas firmes. Ele parecia ter tomado uma decisão silenciosa. Hoje, eu quero tentar de novo, disse, ajeitando as mãos sobre a cadeira. Ela entendeu imediatamente que ele falava da fisioterapia e sentiu um orgulho discreto aquecer seu peito. Preparou tudo com cuidado, movendo barras, ajustando a altura das almofadas e posicionando-se bem perto dele. Ao iniciar o exercício, Stella colocou as mãos na cintura dele para ajudar na elevação. Otávio respirou fundo, reuniu forças e se apoiou na barra com determinação renovada. Os músculos tremeram, mas ele conseguiu erguer parte do corpo, sustentado pelo toque seguro dela. Muito bem, Otávio, disse Stella, com o coração acelerado. Você está mais forte do que imagina. Ele permitiu um pequeno sorriso, ainda tremendo. No segundo impulso, ele tentou avançar um pouco mais. A perna direita respondeu levemente, apenas um movimento mínimo, mas real. Stella sentiu, segurando-o pela cintura, que algo tinha acontecido. Otávio... Sua perna mexeu. Ele ficou imóvel por alguns segundos, processando. Depois, a respiração dele desabou, entre incredulidade e emoção. Ele quase perdeu o equilíbrio pelo impacto da novidade, e ela o segurou imediatamente, aproximando-o de si. Foi aí que o corpo dele encostou no dela, o peito de Otávio pressionado contra o corpo de Stella, o ar quente entre os dois. Ele segurou firme nos braços dela, não para apoio, mas porque não queria soltar. Ela ergueu o rosto, encontrando os olhos dele, que estavam cheios de lágrimas silenciosas. Você não imagina o quanto eu precisava disso, murmurou. E ela entendeu que não falava apenas da perna. Lentamente, as mãos dele subiram pelo braço de Stella até pararem em sua nuca, num gesto suave, quase tímido. Stella não recuou. Pelo contrário, aproximou o rosto, sentindo o coração explodir no peito. O beijo aconteceu nesse instante, delicado, profundo, cheio de todas as palavras que os dois ainda não tinham coragem de dizer. Não havia pressa, apenas entrega. Uma necessidade mútua que finalmente encontrou lugar para existir. Quando o beijo terminou, Stella manteve a testa encostada na dele, respirando devagar, ainda com as mãos na cintura dele. Otávio sorriu com um brilho novo, vivo, inteiro. Ela passou o polegar pela bochecha dele, afastando uma lágrima solitária. E naquele instante os dois sabiam. Algo tinha mudado para sempre dentro daquele quarto.
Depois do beijo, Stella o levou de volta ao quarto com cuidado, mas o ar entre os dois parecia diferente. Não havia mais aquele silêncio incômodo, nem a distância que antes parecia impossível de atravessar. Havia algo suave preenchendo o espaço, como se o ambiente inteiro respirasse aliviado junto com eles. Otávio continuava segurando a mão dela, sem força, apenas presença. Stella não puxou, não queria. Ele também não. Ela preparou a noite dele com gestos mais lentos, mais atentos. Ajustou o lençol, verificou a temperatura da água do medicamento e deixou o quarto iluminado com a luz amarela mais fraca. Quando se virou para ir embora, ele a chamou pelo nome. Stella. A voz dele estava baixa, como se carregasse uma pergunta tímida. Você pode ficar só um pouco? Hoje foi muita coisa. Ela se aproximou sem hesitar e sentou-se ao lado dele. Ele ergueu a mão, devagar, tocando o braço dela, depois o rosto. Era um toque de carinho, de descoberta, de quem tenta memorizar cada detalhe. Stella segurou a mão dele, trazendo-a para perto do próprio peito. Eu fico, Otávio, disse em voz tranquila. Você não vai passar essa noite sozinho. Ele respirou fundo, como se essas palavras desfizessem o nó apertado que o acompanhava há anos. A mão dele deslizou até encontrar a dela novamente, entrelaçando os dedos. Com cuidado, Stella acomodou o corpo ao lado dele. Não na mesma cama, mas sentada perto o bastante para que sua presença o envolvesse. Ele inclinou a cabeça em direção a dela e Stella passou os dedos pelo cabelo dele, num carinho lento, constante. Otávio fechou os olhos, permitindo-se relaxar como não fazia desde antes do acidente. Pela primeira vez, não havia medo. Havia calma. Havia acolhimento. A conversa entre eles foi curta, suave. Ele falou sobre o jardim, sobre o movimento pequeno da perna, sobre o beijo que ainda queimava no peito. Ela sorriu, tocando o rosto dele. Você merece cada avanço, Otávio. E merece amor também, muito mais do que você imagina. Ele abriu os olhos nesse instante, encontrando o olhar dela como quem encontra um lar. Stella, você me devolveu a mim mesmo. Ela respondeu com um sorriso leve. A gente se devolveu. Stella ficou até ele adormecer. Ficou ali, sentada, segurando a mão dele, observando a respiração se tornar mais profunda e tranquila. E quando ele finalmente dormiu, com a expressão serena e o semblante em paz, ela soube. Aquele homem já fazia parte do coração dela, de um jeito impossível de voltar atrás. Nos dias seguintes, a casa inteira percebeu a mudança em Otávio. O humor dele estava mais leve, o olhar mais desperto, os passos da fisioterapia mais firmes. A governanta sorria ao vê-lo atravessar o corredor com Stella, empurrando a cadeira, conversando sobre coisas simples, como o cheiro das flores do jardim ou o clima do dia. Até o silêncio entre eles parecia outro. Agora, tinha conforto, não dor. Foi então que Otávio tomou uma decisão inesperada. Quero ir à empresa hoje, disse pela manhã. Stella piscou, surpresa, mas logo sorriu. Ela ajudou a escolher uma roupa elegante, ajeitando a gola da camisa com cuidado. Ele se olhou no espelho como quem vê uma versão quase esquecida de si mesmo. Quando Stella colocou o blazer sobre seus ombros, ele murmurou: obrigado, com uma sinceridade que a deixou com o coração quente. A chegada à empresa foi marcada por um espanto coletivo. Funcionários pararam no corredor, cochicharam, lançaram olhares misturados entre admiração e incredulidade. Fazia meses que o viam apenas por videoconferências rápidas. Agora, ali estava ele, presente, firme, com um brilho diferente nos olhos. E Stella ao lado dele, sempre perto, guiando a cadeira com serenidade. Na sala de reuniões, Otávio surpreendeu todos ao falar com segurança sobre números, estratégias e decisões importantes. O diretor financeiro se inclinou e comentou baixo para Stella: ele parece outro homem.
Ela apenas sorriu, sabendo a verdade. Ele não era outro. Era finalmente ele mesmo voltando à superfície. Quando terminou a reunião, Otávio virou o rosto para Stella, procurando seu olhar como se ela fosse o ponto final da sua coragem. Durante a pausa, os dois ficaram no terraço da empresa, onde o vento leve bagunçava o cabelo dela. Otávio tocou a mão dela discretamente, num gesto natural, mas que carregava um significado íntimo. Obrigado por estar comigo hoje, Stella. Ela apertou a mão dele de volta. Eu estou com você todos os dias, Otávio. Não tem por que agradecer. Ele respirou fundo, sentindo que seu mundo, enfim, estava se expandindo novamente. Quando voltaram para casa, Stella percebeu que algo essencial havia mudado. Ele não tinha apenas enfrentado o mundo lá fora. Ele tinha se mostrado vivo, presente, capaz. E o mais bonito, ele quis que ela estivesse lá para ver. Às vezes, o verdadeiro renascimento acontece quando alguém acredita que você merece ser visto de novo. Na manhã seguinte ao retorno à empresa, Otávio acordou sentindo o corpo estranho. As pernas pesadas, a lombar latejando, a respiração curta. Era uma dor conhecida, mas vinha mais intensa, como se o avanço dos últimos dias tivesse cobrado seu preço. Ele tentou se levantar um pouco na cama, mas o movimento desencadeou uma fisgada tão forte que o fez grunhir, prendendo o ar entre os dentes. Stella correu até ele assim que ouviu o som. Ela encontrou Otávio curvado, a mão apertando o colchão, o rosto contraído de dor. Ele tentou disfarçar, mas a intensidade o traiu. Eu estou bem, murmurou, mas a voz saiu trêmula demais. Stella afastou a manta com cuidado e colocou uma mão firme nas costas dele, massageando com movimentos circulares para aliviar a tensão. Não tenta ser forte agora. Deixa eu cuidar, Otávio. Ele fechou os olhos, derrotado e vulnerável. A dor aumentou quando ela o ajudou a girar o corpo para a posição correta. Ele mordeu o lábio, respirando rápido demais. Stella percebeu que aquele ritmo poderia levá-lo ao desespero. Então, segurou o rosto dele com as duas mãos, forçando-o a olhar para ela. Respira comigo. Ninguém vai te deixar cair. Ele tentou acompanhar, mas uma onda de medo atravessou seu olhar. Não quero voltar para trás, Stella. Eu não aguento perder tudo de novo. Ela o trouxe para perto, encostando a testa na dele, mantendo o toque firme nas costas. Sua voz saiu baixa, estável, segura. Você não está voltando para trás. Seu corpo só está cansado. E eu estou aqui, Otávio, com você. As mãos dele subiram até os braços dela, segurando com força, como quem se ancora no único ponto seguro em meio à tempestade. Ele apertou os olhos, deixando escapar um gemido contido. Com paciência, Stella o ajudou a respirar no ritmo certo, deslizando as mãos pelo corpo tenso dele até sentir a musculatura lentamente ceder. A dor não sumiu, mas ficou menos agressiva. O medo também. Quando ele finalmente recostou na cabeceira, exausto, Stella permaneceu ao seu lado, segurando sua mão. Otávio observou o toque, depois o rosto dela. Você sempre volta para mim, disse com a voz rouca. Ela sorriu suavemente. Volto, e vou voltar quantas vezes for preciso. Ele apertou a mão dela com um olhar que misturava gratidão e amor crescente. Pela primeira vez, não parecia estar lutando sozinho contra a própria fragilidade. Stella estava ali, inteira, presente, inabalável. No fim da tarde, depois de horas de descanso, Otávio pediu para que Stella o levasse até o jardim. O pedido veio suave, quase tímido, como se ele precisasse daquela atmosfera para organizar o que carregava no peito. Stella empurrou a cadeira devagar, sentindo o vento tocar o rosto dos dois enquanto percorriam o caminho de pedras. O sol estava baixo, dourado, transformando tudo em uma cena de filme.
Quando chegaram ao mesmo ponto onde ele tinha rido pela primeira vez, Otávio pediu que ela parasse. Quero tentar ficar de pé aqui, Estela. Ela arregalou os olhos, surpresa, mas não hesitou. Se posicionou atrás dele, colocou as mãos firmes na cintura dele, ajustou os pés, o tronco, a postura. Ele respirou fundo, sentindo a presença dela como a força que nunca teve sozinho. Com esforço, ele pressionou os braços contra os apoios laterais da cadeira. Os músculos tremeram com violência. O corpo oscilou, mas Estela o segurou firme. De novo, Otávio, disse ela, com uma voz tão carregada de fé que parecia empurrá-lo junto. Ele tentou mais uma vez. O rosto ficou vermelho, a respiração pesada. E então aconteceu. Lentamente, quase imperceptível, ele foi levantando o corpo até conquistar alguns segundos em pé. Estela prendeu a respiração. Otávio também. Era pouco, era frágil, mas era real. Ele estava de pé, pela primeira vez em muito tempo. Estela passou os braços pela cintura dele, sustentando o peso enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dele. Ele virou o rosto, procurando o dela como quem procura o motivo de tudo. Eu queria que fosse você a ver isso primeiro. Quando ele voltou a sentar, exausto, Estela se ajoelhou na frente dele, segurando o rosto dele entre as mãos. Otávio levou as mãos ao rosto dela também, unindo os toques. Fica comigo, Estela, não só como cuidadora. Fica comigo na vida. Eu não quero mais andar, se for para andar sem você. Ela sorriu com os olhos cheios de lágrimas e respondeu com a verdade que carregava no peito havia dias. Eu já estou com você, Otávio, e quero ficar para sempre. Ele respirou fundo, encontrando o amor dela como o porto seguro que sempre procurou. Antes de continuarmos a história, minhas queridas, eu te peço que, por favor, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Ao fazer isso, você apoia esse trabalho e nos ajuda a alcançar mais pessoas e manter vivas histórias que aquecem a alma como essa. O casamento aconteceu algumas semanas depois, no mesmo jardim que testemunhou cada avanço, cada dor e cada renascimento. Estela caminhou pelo corredor improvisado entre as flores, usando um vestido leve, branco e simples, que parecia ter sido feito para o vento tocar. Otávio a esperava sentado na cadeira, com um sorriso tão sereno que parecia iluminar tudo ao redor. O olhar deles se encontrou no meio do caminho, e foi como se o mundo inteiro respirasse junto. Quando Estela chegou até ele, colocou uma mão em seu rosto e sorriu com uma calma profunda. Aquela calma que só existe quando o coração já sabe onde pertence. Otávio segurou a mão dela e, com esforço, apoiou-se na barra lateral adaptada especialmente para aquele dia. Com a ajuda de Estela, ele se ergueu por alguns segundos, o suficiente para olhar nos olhos dela na mesma altura. Não pelo corpo, mas pelo amor que sustentava os dois. As pessoas presentes choraram silenciosamente enquanto ele dizia, num sussurro carregado de verdade: eu prometo te amar com a força que a vida me devolveu por sua causa. Estela respondeu, encostando a testa na dele, segurando o rosto dele com ambas as mãos. E eu te prometo nunca soltar a sua, nunca. Eles sorriram, selando a promessa com um beijo doce, cheio de calma e futuro. A cerimônia continuou com risadas, abraços e a sensação de que uma nova vida tinha começado para ambos. Depois das fotos, Estela sentou-se ao lado dele na grama e Otávio segurou a mão dela com uma firmeza que não tinha no início da história. Ele observou o jardim, o céu aberto, as flores dançando no vento e murmurou: esta casa finalmente parece um lar. Estela apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo exatamente o mesmo. Mais tarde, quando voltaram para dentro, Estela empurrou a cadeira devagar pelo corredor iluminado. Otávio olhava para cada cômodo como se tudo fosse novo. E, de certo modo, era.
A mansão não era mais a prisão emocional que o prendeu por tanto tempo. Agora era o lugar onde ele renasceu. O lugar onde encontrou amor. O lugar onde Stella chegou. Onde ela ficou. Onde ele escolheu ficar também. E assim, entre mãos dadas, passos pequenos e um coração inteiro recuperado, eles começaram a vida que sempre mereceram. Não perfeita, mas verdadeira, leve, possível. Uma vida construída dia após dia, juntos.